E no vídeo de hoje eu vou te dar 10 coisas que eu gostaria de saber antes de eu ter iniciado aí no mundo da geração de renda a partir das milhas e dos cartões de crédito. Eu tenho certeza que se você souber essas 10 coisas aqui que eu falar, e a décima, que é a última, é a mais importante de todas, então fica comigo até o final do vídeo, isso vai facilitar demais a sua jornada aí de geração de renda através das milhas, através dos cartões, beleza? Caso você não me conheça, seja muito bem-vindo aqui, eu sou o Guilherme e vamos aqui, já se inscreve aqui nesse canal aqui, já ativa o sininho aqui para você não perder os conteúdos que a gente coloca aqui, que sempre agregam demais para você aqui, tá? E como eu falei para você, né, todas essas informações aqui são coisas que realmente eu não sabia lá atrás, né, e que eu tive que dar um passo ali sem muito conhecer ali, será que eu tô certo, será que eu não tô? E se eu soubesse dessas coisas aqui, eu estaria em terreno mais firme, digamos assim, né? Todas essas informações facilitam demais o seu caminho aqui, né? Te colocam mais perto da geração de renda, né? E para que serve a geração de renda? Justamente para realizar sonhos e objetivos que você tenha, né? Então é o seguinte, a primeira, logo até para ser um incentivo para você, é que não é difícil você aprender a acumular milhas, não é difícil você começar a acumular milhas, muito mais milhas do que você acumula hoje, né? Eu me lembro, inclusive, lá há vários e vários anos atrás, né? Eu, na época, conversando ali com os meus pais ali, nossa, mas quantas milhas acumula aqui nesse cartão? Nossa, mas caramba, precisa de tantas milhas então para você fazer um voo assim? Você tem que ficar gastando no seu cartão de crédito então, um ano inteiro para você conseguir isso? E aí a gente ficava meio que assim, nossa, como é que alguém consegue viajar, por exemplo, né? Com a baixo custo, por exemplo, né? Ali com as suas milhas se acumula tão pouquinho. Isso eu já vou falar mais daqui a pouco como é que funciona isso, né? Mas isso é um fato muito interessante. Você ajeitando pequenas rotinas ali, coisas do seu dia a dia ali, você muda totalmente o seu acúmulo de milhas, como eu vou até destacar mais à frente aqui, tá? E a segunda grande razão, inclusive, é justamente você não trocar aí pontos por produtos. Essa é bem clichê, mas você sabe que a indústria de troca de pontos por produtos, ela está extremamente aquecida, né? E por isso que a gente tem que fazer aqui conteúdos como esse daqui para alertar as pessoas, porque geralmente, para que você entenda de uma vez por todas por que não vale a pena ali você fazer isso, né? Trocar pontos que você acumulou pelos produtos ali que você quer. Porque é o seguinte, quando você faz isso, quando você troca pontos ali por um produto, se você vendesse esses pontos aqui com estratégias corretas, você compraria 3 produtos desse aqui em média. Então não vale a pena de jeito nenhum, tá? Às vezes, por exemplo, você troca ali os pontos que você tinha por um produto que ele vale R$ 70, por exemplo. Só que se você vendesse, usasse estratégias e vendesse esses pontos que você tem aqui, você ganharia R$ 230, ou seja, mais de 3 vezes em geral aqui do que você poderia ter, tá? Então não faça isso aqui, pelo amor de Deus. E eu sei que provavelmente você já trocou pontos aí por produtos. Eu também já fiz isso, né? E o meu primeira vez que eu fiz isso foi com uma sanduicheira, né? Mas aí depois, quando você começa a entender isso, você nunca mais faz isso aqui, nunca mais faz isso aqui, tá? E aí a outra questão, assim, que isso também é um virador de chave aqui, até por outras razões que eu vou comentar pra você. Não compre, não gaste mais no seu cartão para você acumular mais milhas, tá? E muitas pessoas às vezes elas ficam, e isso tem a ver com o que eu falei lá no ponto número 1, elas ficam tão bitoladas assim com, nossa, a pontuação do cartão e tal, vou juntar umas milhas aqui, então se eu gastar mais, que elas começam a sem querer a gastar mais no seu cartão. E não é essa a ideia. A ideia é só que você continue com seus gastos normais ali, mas que você busque entender todas as estratégias ali de milhas, inclusive colocar os seus gastos no cartão faz parte, mas isso é um dos pontos. Por exemplo, outro ponto de destaque muito importante é você aprender as estratégias, por exemplo, de comprar milhas a baixo custo, porque assim você vai ter muito mais milhas acumuladas e você vai poder justamente fazer aqui o que eu vou colocar no ponto número 4 aqui, que é o seguinte, você sabia que você pode vender as suas milhas e daí que até justifica você aprender a comprar as suas milhas da maneira correta, né? Existem plataformas como Hot Milhas e Max Milhas que elas facilitam muito o nosso processo de geração de renda. Por quê? Porque se você souber produzir suas milhas a baixo custo, assim como os meus alunos lá do Máquina de Milhas sabem, o que acontece? Você pode vender essas milhas aí para plataformas como Max Milhas e Hot Milhas e elas fazem essa venda automática, né? E você vai receber o dinheiro daquelas milhas ali equivalentes ali na sua conta, tá? Então isso é muito interessante. Por quê? Porque às vezes você acumulou essas milhas ali e você não vai viajar ou você acumulou mais do que o suficiente para você viajar. Então ao invés de você desperdiçar essas milhas ou ter que comprar uma viagem para essas milhas ali para você utilizar, o que você faz? Você vai vender essas milhas, tá? Aqui até o ponto 5 que eu coloquei. A utilização das milhas é justamente essa. Você pode tanto viajar quanto vender, né? Eu gosto mais da parte da venda justamente por fazer uma renda inteligente. Guilherme, por que a renda
das milhas você disse que é inteligente. E o que é uma renda inteligente, né? Olha, para mim, a renda inteligente ela tem que ter algumas características, porque veja só, aqui quando a gente vende as nossas milhas dessa maneira assim como os meus alunos lá da Máquina de Milhas, isso daqui não é um trabalho, não é uma coisa que você precisa chegar na sua casa e você ir lá e ficar 2 horas todos os dias lá para você fazer estratégia de milhas. Isso aqui não é day trade, não tem nada a ver, por exemplo, né? Você não precisa ficar colado na sua tela aqui fazendo. Não, ela é uma renda inteligente porque justamente com 20 a 30 minutos de dedicação ao longo da semana, você é capaz de fazer as estratégias aqui que justamente para você comprar as milhas a baixo custo, né? E olha só que legal, por que inteligente? Porque ó, precisa de pouco tempo. Alta lucratividade. Por quê? Porque as milhas, você com as estratégias certas, você compra elas a um preço baixo, por exemplo. Então eu vou deixar um vídeo até para você entender mais sobre essa questão de estratégia aqui. Inclusive, se você quiser, melhor ainda do que esse vídeo, não vou deixar o vídeo não. Aqui semanalmente eu dou uma aula ao vivo, só que ela não fica disponível depois para você assistir, mostrando uma estratégia na prática para você fazer essa estratégia ali junto comigo e você lucrar pelo menos R$2.000. Aqui abaixo na descrição do vídeo tem o link para você se cadastrar nessa aula. Você tem que ver ao vivo porque eu sempre tiro essa aula do ar. Maravilha? Então, ó, voltando aqui. Então, por que é inteligente? Porque ela tem alta lucratividade. Por que isso? Porque você consegue comprar as milhas a baixo custo, nas estratégias corretas, e vender dentro das plataformas que eu citei para você por um preço maior, gerando renda com isso, tá? Só que, veja, se você produz muito mais barato do que a venda, então essa renda também ela é segura e eu diria até conservadora, tá? E olha só, alta lucratividade, segura, conservadora e demanda pouco tempo, isso é uma renda inteligente, porque é uma renda que você depende muito pouco de você. Ela depende mais do seu conhecimento adquirido que você tem ali, e aí você vai lá e faz em poucos minutos ao longo da semana, tá? Lembrando que se você fizer parte do programa do Máquina de Milhas, todas essas estratégias semanais que ocorrem, você vai receber elas com todo o passo a passo, o filé mignon para você executar e lucrar. Maravilha? Show de bola! Um outro mito que se tem, né, é o seguinte, nossa, eu só acumulo milhas se eu tiver cartões Black, se eu tiver cartões que tem alta pontuação, ou se eu gastar muito dinheiro no meu cartão que eu vou acumular. E isso vem do seguinte ponto, as pessoas têm cartões, geralmente o banco não oferece os melhores cartões para a pessoa, e ela tem ali a sua pontuação, ela faz assim uma conta. Eu precisei a passagem ali custa tanto. Então eu vou ficar 2 anos gastando nesse cartão para comprar uma passagem. Então só quem tem um cartão que acumula muito mais que o meu, que vai acumular e mesmo assim vai demorar, então nem vale a pena eu aprender esse negócio. Mas justamente porque ela não entende das estratégias. Por exemplo, você poderia fazer as suas compras do dia a dia, por exemplo, como compras do supermercado, pegar um Uber, comprar o seu próximo celular, ganhando toneladas de milhas pelas parcerias aí que os programas de fidelidade têm com as lojas, por exemplo, Natura, Casas Bahia, Extra, Carrefour, todas essas lojas aí. Então tudo que você compra poderia voltar muito mais milhas do que o cartão de crédito para você, tá? Então você vê que não é restrito apenas o cartão. Eu já falei aqui de comprar milhas e eu falei agora também aqui de você acumular nas suas compras do dia a dia, né? Por exemplo, só para você ter noção, né? Você pode comprar um celular e ganhar mais de 70 mil milhas só pela compra daquele celular que você já ia precisar comprando aqui dentro das lojas parceiras da maneira correta, tá? Isso é muito legal, isso vira uma chave grande. E outra chave que vira também é que é possível você pagar as suas contas aí do seu dia a dia com o cartão de crédito em aplicativos. Vou te dar até uma dica de ouro, tá? Por exemplo, o 99Pay, se você tiver contas aí de consumo aí, por exemplo, que começam com o número 8, você consegue aí pagar ela sem limite. Então não tem um tamanho máximo de conta aí para você pagar. E você pode pagar com seu cartão de crédito, por exemplo, tá? Isso é muito interessante, você ganha pontos em cima daquele seu gasto ali que você já ia ter, tá? É o seguinte, outro ponto de destaque muito que eu gostaria de saber, né, que inclusive eu não fiz ali na minha primeira transferência, é justamente que é possível você dobrar as suas milhas. Os programas de bancos, eles são muito espertos. Eles colocam as proporções de você pegar os seus pontos aqui do banco, de programas como a Livelo, Esfera e Atomos, por exemplo, e eles colocam a proporção de 1 ponto para 1 milha lá na companhia aérea. E aí você entra lá, um belo dia, você vai lá, olha só, interessante, vou transferir, pronto, vai lá e transfere. E aí quando você fez essa transferência, o que aconteceu? Você acabou de perder aí metade das suas milhas. Por quê? Porque as companhias aéreas, elas de tempos em tempos fazem promoções aí de transferência com bônus aí para
os programas de banco. E aí, por exemplo, você poderia transferir esses mesmos pontos do seu banco com 100% de bônus. Então vamos supor que você tem 10 mil pontos lá no seu programa de fidelidade, lá do seu banco, do Santander, do Banco do Brasil, enfim. Ao invés de você transferir qualquer dia que te desse na telha aqui, esses 10 mil pontos eles iriam gerar aí 10 mil milhas. Só que se você fizer com estratégia dentro desses períodos aqui promocionais, que a gente sempre passa lá nos nossos grupos de alunos, o que acontece? Você poderia dobrar isso, 10 mil virar 20 mil, por exemplo. Então você vê como é que você perde por não saber isso daqui? Isso é incrível. Esse tal desse conhecimento é um negócio espetacular, né? E inclusive se você valoriza o conhecimento, ó, já se inscreve aqui no canal para você continuar aprendendo sempre comigo isso daqui, tá? E é o seguinte, um nono ponto aqui de destaque que eu gostaria de saber, isso já mais associado aqui a cartões, é o seguinte: às vezes pode valer a pena você pagar a anuidade aí do seu cartão de crédito, tá? Geralmente a gente fala que não vale a pena justamente porque as pessoas não sabem usufruir ali dos benefícios, nem sabem por que elas estão pagando. Mas existem cartões, por exemplo, que pode valer a pena, a depender do caso, você pagar a anuidade. Eu vou te dar um exemplo bem interessante. Existe um cartão da Azul, por exemplo, que ele te dá uma passagem internacional e uma nacional todos os anos, 100% gratuito para você. E a anuidade desse cartão, ela é R$ 960 reais, por exemplo. Então, mas veja só, se você vai usar uma passagem nacional e uma internacional, isso não vale mais do que R$ 960 reais? Ou com certeza vale muito mais do que R$ 960 reais. Então, por exemplo, veja que nesse caso, valeria a pena você pagar a anuidade do cartão para isso, né? Então, são essas pequenas coisas que fazem total diferença aqui no conhecimento, né? E chegamos ao 10º, que é o melhor de todos aqui. Estou muito feliz, produção, de chegar aqui nessa parte aqui, que é a melhor, é a que mais faz diferença de todas elas, que é o seguinte: o limite, ele vale mais do que a pontuação no seu cartão de crédito. Muitas pessoas, até por vários itens desses aqui que eu citei aqui ao longo do vídeo, elas pensam assim: nossa, então eu preciso de um cartão que pontua mais, um que pontua mais, pontua mais, pontua mais. E aí ela cai no erro número 1 e no número 3 que eu falei, que é só olhar para a pontuação do cartão e não olhar para toda a imensidão de conhecimento que existem ao redor do mundo das milhas. Por quê? Porque você viu que, por exemplo, eu citei ali de comprar coisa do dia a dia ganhando muitas milhas. Onde que a pontuação do cartão influenciou nisso? Nada. Agora, na parte mais importante, que é justamente que mais faz diferença para você gerar renda, é o seu limite. Quanto mais limite você tem, mais dinheiro você pode fazer com as milhas. Por quê? Porque você pode comprar mais milhas aqui a baixo custo, seguindo as estratégias corretas que a gente ensina no Máquina de Milhas. Então você compra as milhas, por exemplo, se você tem X de limite, você vai poder comprar tantas milhas. Agora, se você tem 2x de limite, você vai poder comprar mais e gerar mais renda com isso daqui. E isso é uma coisa espetacular. Por quê? Porque isso aqui vale muito mais do que a pontuação. Porque você vai juntar muito mais milhas fazendo isso, comprando milhas, do que com os seus gastos do dia a dia, tá? Isso é uma chave que vai virar muito para você aí. E eu tenho certeza que quando você estiver gerando aí de R$ 1.000 a R$ 4.000 por mês, que é a nossa proposta dentro do Máquina de Milhas, você vai se lembrar dessa frase aqui que eu falei aqui: limite vale muito mais do que a pontuação, tá? Então, ó, espero que você tenha gostado bastante desse vídeo aqui, tá? Se você quiser entender como é que você pode gerar renda aí pra você com mais profundidade aí, veja o link aqui abaixo da descrição do vídeo, que você tem aí o Máquina de Milhas pra você conhecer. E aqui agora eu vou deixar 2 vídeos pra você assistir. Um deles sou eu mesmo que estou te recomendando, o outro é o próprio YouTube, tá? Continua aqui seus estudos no canal. Um forte abraço e até a próxima.